o missionário Carlos Eduardo neste momento para ministrar a palavra de hoje. Boa noite, amada igreja. A paz do Senhor esteja convosco, amém? Ih, pastor Carlos, o pessoal dormiu de novo. Vou começar de novo. Boa noite, amada igreja. Boa noite. A paz do Senhor esteja convosco, amém? Amém. Irmãos, Deus me trouxe essa mensagem na qual estarei compartilhando com a igreja, cujo título, na qual Deus me concedeu é: e aí, vai para onde? Irmãos, que você possa olhar para o irmão que está do seu lado e falar assim: irmão, liga o seu Waze espiritual, amém? Hoje, quem vai te guiar não é o seu aplicativo no celular. Hoje, quem vai te guiar não é os utensílios que nós temos hoje, nos dias atuais, mas quem vai te guiar essa noite, e vai a partir dessa noite te guiar para o resto de suas vidas, é Deus, amém? Então que você possa estar atento, possa estar prestando atenção, para que você possa sair daqui essa noite, sabedor da onde Deus quer que você vá, amém? Peço que acompanhe comigo, pegue a sua Bíblia, desembanhe a sua espada, pegue ela e abra no primeiro livro da Bíblia, fácil de achar, amém? Lá no livro de Gênesis, livro escrito este por Moisés, primeiro livro da Bíblia, lá no seu capítulo de número 13, lá no iniciozinho, livro este escrito por Moisés, livro este que para alguns é o primeiro livro da Torá, para outros o primeiro livro do Pentateuco. Então nós vamos trabalhar nesse capítulo e Deus vai falando com cada um de nós essa noite, amém? Todos acharam Gênesis capítulo 13? Amém? Glória a Deus. Acompanhe comigo o versículo 1, na qual nós vamos fazer a leitura inicial da ministração. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló com ele. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, nós pedimos agora, Senhor, que nada desse mundo externo venha nos atrapalhar, que nenhum barulho, que nada venha nos tirar a concentração da Tua palavra, Senhor. Momento este na qual nós devemos estar totalmente atento àquilo que Tu tens para falar conosco, totalmente atento e prestando atenção naquilo que Tu queres nos dizer. Nessa noite nós estamos aqui, Senhor, preparados para sair desse lugar e ir para onde o Senhor quer nos encaminhar, para sair desses bancos e trabalhar aonde o Senhor quer que nós venhamos a trabalhar, Senhor. Nos guie, Pai. Nos guie na Tua direção, que nós venhamos a seguir o Teu caminho, para que nós possamos alcançar a promessa que Tu tens para cada um de nós. Então nós pedimos, Pai, nos derrama sobre cada um de nós sabedoria e entendimento essa noite, para que possamos compreender aquilo que o Senhor irá falar conosco. É isso que nós oramos, e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor, na qual nós acabamos de ler, começa dizendo: saiu, pois, Abrão do Egito. Mas aí você pergunta: missionário, como Abrão parou no Egito? Por que Abrão chegou até o Egito? Ele saiu dali, por quê? Mas como ele chegou? E aí nós lendo a palavra do Senhor, quando você se debruça em Gênesis capítulo 11, no seu final, em Gênesis capítulo 12, nós conseguimos compreender o andar de Abrão, o andar daquele homem que é levado pelo seu pai até uma terra longe de Ur dos Caldeus, lá em Gênesis capítulo 11, versículo 31. Um homem na qual em Gênesis capítulo 12, versículo 1, o Senhor Deus chega para ele e fala assim: Abrão, sai da tua casa, larga a tua parentela e vai para a terra onde eu te mostrarei. O homem que passa por um momento nos capítulos finais, nos versículos finais do capítulo 12, no momento de fome na terra na qual estava, e ele vai até ao Egito. E aí a Bíblia começa dizendo em Gênesis capítulo 13 que saiu, pois, Abrão do Egito. E aí eu pego esse início dizendo para nós: hoje é noite de sair do Egito. Hoje é noite de sair da acomodação.
Hoje é noite de sair daquele momento, aqui está tudo bom, aqui está muito bom, aqui está fresquinho, aqui está legal, aqui eu estou sendo abençoado da forma que Deus tem para mim. Como foi pregado aqui pela Suzana. Às vezes nós estamos ali, vivendo no Egito, vivendo na esmola. E Deus te trouxe aqui essa noite para fazer você sair do Egito. Por isso a pergunta da mensagem, e aí? Vai para onde? E a Bíblia continua, acompanha no versículo 1, que saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher. Irmãos, Neguebe era uma região muito deserta. Era uma região onde não dava para plantar. Era uma região onde para pastorear era boa, mas para plantar não era tão boa. Mas Abrão entende que se Deus mandou sair, ele vai sair. E ele vai para a região na qual Deus determinou para ele. Se Deus me manda ir para Neguebe, eu vou para Neguebe. Se Deus me manda eu trabalhar com as crianças, eu vou trabalhar com as crianças. Se Deus me manda evangelizar, eu vou evangelizar. E Deus manda evangelizar a todos. Quando nós lemos na palavra do Senhor que fala, ide pregar o evangelho a toda criatura. Se Deus me manda ir para um lado, eu vou. Se Deus me manda ir para o outro, eu vou. Mas eu tenho que seguir a vontade de Deus. Abrão não se preocupa com a região, não olha o local. Ele fala assim, se Deus mandou, eu vou. Se Deus está me direcionando, eu vou. E a Bíblia continua dizendo que ele vai com ele e sua mulher. Abrão sai do Egito e vai com Saraí. Pois nesse momento ainda Abrão se chamava Abrão e não Abraão. E Sara se chamava ainda Saraí. Porque as mudanças de nome vão ocorrer lá em Gênesis capítulo 17. No versículo 5, Deus fala, Abrão não se chamará mais Abrão, e sim Abraão. No versículo 15 do capítulo 17, Senhor Deus também fala, só que agora para Sara, dizendo, não se chamará mais Saraí, mas sim Sara. Mas Saraí, ainda naquele momento onde as bênçãos do Senhor ainda não tinham sido derramadas na vida daquele homem. Ele estava vivendo de local em local, passava por um perrengue, Deus mandou ir ao Egito, no Egito estava ali tranquilo, Deus manda sair. Mas aquela promessa que havia o Senhor dito nos capítulos anteriores de Gênesis, ainda não havia acontecido, mas Abrão perseverava. E junto com Abrão, a palavra de Deus acompanha na sua Bíblia, lá em Gênesis capítulo 13, diz no final, e tudo o que tinha, e Ló com ele. Irmãos, Ló era sobrinho de Abrão. Ló era da família de Abrão. Ló era filho do irmão de Abrão chamado Arã, que morrera muito jovem, morrera antes de seu pai Tera, pai também de Abrão. Lá em Gênesis 11, capítulo 11, versículo 31, você vê essa passagem, na qual a palavra de Deus diz que, então, Tera pega o seu filho Abrão, a esposa de seu filho, e Ló, seu neto, filho de seu filho Arã, e sai de Ur dos Caldeus e vai para a terra chamada também Arã. E Ló continuou caminhando com Abrão desde então. Quando Abrão sai da terra de Arã, quando Deus o chama, Ló o acompanhou. Irmãos, eu quero que você entre agora conosco nessa jornada, porque na caminhada com o Senhor existem momentos na qual nós devemos nos posicionar. Na caminhada do Senhor existe atitude na qual nós devemos ter. E nós vamos aprender essa noite que com Abrão, Ló, que existem algumas características que você, que nós devemos ter para que possamos chegar ao final dessa caminhada. Quem está disposto a entrar nessa caminhada, dê um glória a Deus. Irmão, fique atento, amém? Fique atento porque Deus tem muita coisa para falar com cada um de nós. Continuando, que você acompanhe comigo lá em Gênesis capítulo 2, lá em Gênesis capítulo 13, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro.
Irmãos, a palavra de Deus começa no versículo 2 dizendo que, falando no versículo 2 que Abrão era muito rico. Abrão tinha gado, tinha prata, tinha ouro. E aí eu aprendo, e aí a primeira característica para que eu possa caminhar e seguir e conquistar aquilo que Deus tem para a minha vida, que Deus tem para a sua vida, é que nós devemos ser humildes. Irmãos, Abrão tinha tudo. Abrão tinha gado, tinha ouro, tinha prata. Abrão poderia falar assim: Deus, chega! Deus, eu tenho tudo, minha vida está boa. As minhas contas estão pagas. A minha saúde está boa. Os meus filhos estão estudando num colégio bom. Os meus pais estão aqui vivendo comigo. E aí o Senhor vem e fala assim: sai daí. Vai para uma terra onde eu vou te mostrar. Senhor, eu tenho tudo. Mas a Bíblia nos ensina, em vários momentos, que nós devemos ser humildes. Irmãos, quer seguir nesse caminho do Senhor? Quer ir para onde o Senhor tem, o local na qual o Senhor tem para a tua vida? Seja humilde. O Senhor Jesus, ele vai falar que é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil, ou seja, algo que aos nossos olhos humanos seria impossível acontecer, do que um rico entrar ao reino dos céus por causa da humildade. Seja humilde. Seja humilde, porque o Senhor quer que nós venhamos a ser humildes. Quer entrar, quer caminhar com Cristo, quer caminhar com Deus, seja um homem que entende que eu não sou nada sem Deus. Eu posso ter ouro, eu posso ter prata, eu posso ter o que for para esse mundo, mas se eu não tenho Deus, eu não tenho nada. E era isso que Abraão entendia, era isso que Abraão sabia, falando: eu tenho tudo, mas se eu não tiver Deus, isso não serve de nada. E aí o mundo tenta te colocar falando assim: para que você vai na igreja? Você está perdendo o seu domingo à noite, podendo estar em casa, porque você tem saúde, porque você tem contas pagas, a sua conta não está no vermelho, está no azul. Para que você busca o Senhor? Nós buscamos o Senhor porque o Senhor tem o melhor para nós. Porque o Senhor tem muito mais daquilo que nós pensamos. O Senhor sabe qual é o melhor caminho que devemos ter, na qual devemos prosseguir. E aí a Bíblia diz então que Abraão, ele era rico, mas Abraão, então ele prosseguiu com Deus. Seja, irmãos, humilde. Nesse caminhar na qual Deus te coloca essa noite, a primeira atitude que você tem que ter é de humildade. A segunda atitude está lá em Gênesis capítulo 13, mas nos seus versículos de número 3 e 4. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: fez as suas jornadas de Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão, invocou o nome do Senhor. Irmãos, Abraão, ele sai do Egito. E aí a palavra do Senhor diz no versículos 3 e 4, que você acompanhou na sua Bíblia, ou você acompanhou no slide. Aí a Bíblia fala que ele faz o caminho na qual ele havia feito, só que de forma contrária. Porque ele sabia que o que importava naquele momento para aquele caminhar não era onde ele queria ir, não era onde o Waze de Abraão estava mandando ele ir, era onde o Senhor queria que ele fosse. E enquanto o Senhor não havia falado nada, o que ele fez? Eu vou voltar para onde eu estava primeiramente. Eu vou para aquele lugar onde o Senhor já havia me falado anteriormente. E aí eu tiro, irmãos, a questão da obediência. Seja obediente no caminhar com Deus. Nós entramos na casa do Senhor e aí Deus nos dá a direção, Deus nos dá o caminhar, Deus nos dá ordenanças, Deus nos dá ordem, e nós viramos o rosto, e nós viramos a cara, porque isso eu não quero fazer,
Ah, porque isso eu não gosto. Ah, porque isso não é para mim. Ah, porque esse não é meu dom. Irmãos, seja obediente ao Senhor. Temos que parar de olhar muito e falar, eu não posso, eu não quero. Nós temos que olhar e falar assim, Deus, se tu mandaste, eu vou fazer. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, lá no seu quase fim, vai dizer que é melhor obedecer do que sacrificar. Mas aí eu prefiro, quando eu ficar doente, eu vou até a casa do Senhor e eu vai orar lá no momento de dedicação de cura divina e Deus vai me curar. Se eu ficar desempregada, eu vou para a casa do Senhor, porque Deus vai ter que abrir a porta para mim. Mas enquanto está tudo bem, quando eu estou, entre aspas, na mordomia, eu esqueço do Senhor. Eu esqueço de obedecer ao Senhor. E Abrão, apesar de ter tudo que ele possuía, ele sabia que Deus tinha uma promessa para ele. Ele sabia que Deus falou, olha, Abrão, sai da tua casa, da tua parentela, vai para a terra onde eu te mostrarei. Não é onde fulano vai te mostrar, não é onde ciclano vai te guiar, mas é onde eu te mostrarei. E Abraão pensa, então eu vou para onde eu invoquei o nome do Senhor, eu vou para onde eu tenho encontro com o Senhor. Irmãos, o melhor lugar desse mundo para você estar essa noite é aqui. Ah, missionário, mas lá em casa, e o lanche daqui a pouco? Olha como é que Deus é bom, tem cantina. O melhor lugar para você estar é aqui. Não se preocupe com o dia de amanhã. A palavra de Deus vai dizer que cada dia tem o seu mal. Aí você, o que eu vou fazer? Amanhã é segunda-feira, não passei a roupa de trabalho. E aí você fica na casa do Senhor voando, e Deus falando, e Deus querendo te direcionar, e Deus te mostrando o caminho, mas o seu Wi-Fi está longe. O seu Wi-Fi não está pegando, e Deus falando, olha, o meu eixo espiritual está te guiando. Seja obediente à palavra do Senhor. Que nós venhamos a ser menos nós. Que nós venhamos a nos diminuir para que Ele cresça em nós. E seja obediente. Abrão era obediente. Irmãos, você parou para pensar na leitura que você está fazendo essa noite? Que ainda aqui, Abrão não era nem Abrão. Que Abrão, as promessas do Senhor, entre aspas, entendo o que eu vou dizer, não haviam nem acontecido. Porque Deus cuidava de Abrão, a gente sabe desde o início. Mas as promessas de um filho, as promessas da terra prometida, nada acontecera. Mas Abraão, foi dito aqui também essa noite, Abrão, e foi dito de manhã, Abrão persevera. Deus ainda não falou nada, então eu vou ficar aqui porque eu sei que Deus vai me direcionar. Eu vou ficar atento ao Wi-Fi do Senhor. Está aqui fraco, mas eu acho que se eu sentar um pouquinho ali no canto da direita, vai pegar melhor. Se eu sentar na esquerda, mas Deus vai falar. Temos que ter fé, irmãos, quando entramos na casa do Senhor. Às vezes entramos na casa do Senhor como se eu estivesse em qualquer lugar. Estou assistindo um cinema, um filme. Temos que entrar na casa do Senhor atentos àquilo que o Senhor vai dizer. Aquilo que o Senhor tem para nós. Porque o Senhor fala. E aí, meu irmão? A bênção passa. E aí, meu irmão, você vai continuar orando, e o Senhor fala assim, varão, eu estou te dizendo, eu estou falando, você que não está escutando. A Bíblia continua no versículo 5. Acompanhe comigo, versículo 5 até o versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 13. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens. Porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. E aí o versículo 7 vai continuar dizendo, houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam esta terra. Irmãos, quero ver se você está atento. O primeiro ato na qual nós devemos ter
A primeira característica na qual nós devemos possuir para que possamos chegar ao caminho que Deus tem para nós é humildade. A segunda característica na qual nós falamos é obediência. E a terceira, na qual nós lemos e vamos ver nesses versículos, na qual a palavra de Deus diz que Abrão e Ló tinham a mesma quantidade de rebanho, de gado, de pastores. E começou a haver uma contenda, começou a haver uma briga. E além disso, naquela terra habitavam os cananeus e os ferezeus. Irmãos, começou a surgir o problema. Começou a surgir o obstáculo. Começou a surgir a dificuldade. E aí, irmãos, é nessa hora que nós mostramos para Deus, falando assim: Deus, eu confio em Ti. Deus, eu sei que contigo algo vai acontecer. Eu sei que a Tua presença na minha vida vai fazer algo mudar. E aí eu tenho a terceira característica, para o caminhar com Deus, para chegar até onde o Senhor tem para nós, que é a paciência. Quando falamos de paciência, misericórdia. Hoje em dia, com todos os aplicativos que existem no mundo, irmãos, você pensa em algo, alguém já inventou. Você pensa no aplicativo para algo, alguém já pensou. Aí você tem lá o aplicativo lá do WhatsApp. E aí você escreve para alguém, irmãos, se a pessoa não responde em... Eu acho que 1 minuto eu estou falando muito. Mas a pessoa não responde 1 minuto depois que o checkzinho ficou azul, é um problema. Porque nós vivemos num mundo imediatista. Um mundo onde você vai, onde tudo é o fast. Né? Você vai se alimentar, é o fast food. Onde você vai ter informação, a informação é rápida no seu celular. E aí nós levamos essa característica para o caminhar com Deus. Só que a palavra de Deus diz que, Romanos 12:2 vai dizer: não vos conformeis com este século. Paulo escreve em Romanos capítulo 12, versículo 2. Mas o transformais pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Irmãos, esse mundo vai falar assim: olha, você tem que ir para o culto hoje à noite, e você vai sair já saltitando. Deus pode fazer isso? Pode. Mas Deus, Ele tem um processo de caminhar conosco. Não é um processo, às vezes é rápido, às vezes é lento aos nossos olhos. Mas aos olhos de Deus, ambos os casos é no tempo certo. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 vai dizer que tudo tem seu tempo determinado. Irmãos, preste atenção. Tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo dos céus. A sua cura tem um tempo certo. A sua vitória, o seu emprego tem um tempo certo. O seu milagre vai acontecer no tempo exato. Não é o meu tempo, não é o seu tempo, é o tempo de Deus. Aí nós ouvimos as falácias do mundo dizendo que Deus tarda, mas não falha. Isso é mentira. Deus nunca tarda. Deus não falha, e Deus também nunca tarda. Porque o tempo certo é o tempo de Deus, que não é o meu, que não é o seu, que não é o nosso. Seja paciente, irmãos. Tenha tranquilidade. Tenha calma, persevere. Não é porque hoje você chegou aqui na igreja, orou e nada, de repente no sobrenatural de Deus não aconteceu, que você não vai orar amanhã. Que você não vai abrir a sua Bíblia amanhã e vai ler a palavra do Senhor. A palavra do Senhor não é igual alguns produtos aí que nós colocamos no micro-ondas, na panela, em 3 minutos, Não é assim. O caminhar com Deus é profundidade, é intimidade, é conversa. Se você está esperando um evangelho fast food, meu irmão, eu digo para você, você está buscando do jeito errado. Desculpe falar isso, mas você está buscando do jeito errado. Você tem que buscar o Senhor com intimidade. E Ele vai falar contigo e você vai entender. Seja paciente. Porque o Senhor, meus irmãos, nunca mentiu e mentirá para nós. Lá em João capítulo 16, versículo 33, o que está escrito na palavra do Senhor? No mundo passarás por aflições,
mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, Jesus fala assim, olha, você que está lendo isso aqui, ó, no mundo, você vai ter aflição. Misericórdia, missionário. Eu venho na casa do Senhor e você fala que eu vou ter aflição, que eu vou ter problema. Não é esse evangelho que eu quero. Mas o Senhor Jesus continua dizendo, mas tem de bom ânimo, seja feliz, esteja alegre, porque eu venci o mundo. E o que isso quer dizer? Ele está falando para você assim, ó, eu venci, você vencerá também. Você vai vencer, irmãos. Tenha certeza disso no seu coração. Mas a palavra de Deus continua. Acompanhe comigo agora no versículo 8 e versículo 9. Disse Abrão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Irmãos, o quarto passo dessa caminhada é a atenção. Esteja atento. Porque a nossa vida é feita de escolhas. A nossa vida, ela é feita de escolher o lado de Deus ou escolher o lado do mundo. Porque Paulo vai dizer, olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. O que o Senhor está dizendo é o seguinte, olha, tudo você pode escolher, você pode fazer. Eu não te impeço de escolher o lado direito ou o lado esquerdo, mas entenda que a escolha terá consequência. Nós não vamos conseguir adentrar nas consequências dessa escolha, mas nós sabemos o que acontece com a vida de Ló. Nós sabemos o que acontece com a vida de Abrão. Por uma escolha, irmãos. Às vezes você chega lá no seu trabalho, e aí a escolha é levantada para você. E aí você não coloca Deus, você não ora, você não busca a direção de Deus, você faz a escolha, porque acha interessante um lado ou outro. E aí nós sabemos as consequências que isso nos traz. Irmãos, esteja atento. Caminhada com Deus é atenção. Quem lembra do Senhor Jesus? No deserto, lá em Mateus capítulo 4, passando fome, 40 dias, 40 noites, ali com fome, com sede. E aí a palavra de Deus diz que veio o diabo, ele começa a tentar Jesus. E Jesus, na palavra do Senhor, rebate. Ou seja, Jesus fez a escolha de caminhar com Deus. Só que nós sabemos também que tem casos, por exemplo, lá do profeta Jonas, no capítulo 1, quando Deus fala assim, olha Jonas, eu quero que você vá para Nínive. Mas aí a palavra de Deus fala que Jonas vai para Tarsis. E aí ele vai parar dentro da boca de um grande peixe. Irmãos, todas as escolhas têm consequência. Esteja atento no momento de escolher. E no momento de escolha, coloca diante do Senhor. Quem se lembra também de Sansão? Que ele olha para Dalila e se afeiçoa com ela e fala, eu quero casar com ela. E aí nós sabemos tudo o que acontece. Irmãos, não escolha pelo olhar. Não escolha pelo que é bom, o que é bonito. Porque nem sempre o que é bonito aos nossos olhos é o lado que Deus quer que nós venhamos a seguir. Essa noite Deus te faz a escolha, Deus te faz a pergunta, dizendo, e aí? Se escolhe a direita, ele vai para a esquerda. Se escolhe a esquerda, ele vai para a direita. Mas o Senhor quer que você escolha o caminho na qual Ele tem para você. Para de seguir as vozes dos amigos que não te edificam. Tem gente que, em vez de buscar a direção do Senhor, prefere ir lá no Facebook e botar o que vocês acham que eu devo fazer. Irmãos, procura, vai deitar no seu quarto, dobre o seu joelho, ora e fala assim, Deus, o que tu achas que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir para a direita, eu tenho que ir para a esquerda, essa decisão é sua, Senhor. Mas eu prefiro ouvir o amigo, ouvir o colega, ouvir o fulano, ciclano. Ah, não, porque fulano fez isso, porque fulano fez aquilo, porque daquele lado ele falou que isso eu vou conseguir. Irmãos, esteja atento.
seja humilde, seja obediente, seja paciente, esteja atento, seja atento. E aí olha o que diz a palavra do Senhor, no versículo de número 10. Agora nós vamos passear nos versículos 10, 11, 12 e 13, amém? Quem gosta de ler a Bíblia, dê um glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Irmãos, Ló, quando eu fico imaginando o rosto de Ló. Imagine quando Abrão chegou e falou assim: Ló, olha só, você escolhe. Eu acho que Ló deve ter falado assim: e aí, meu tio tá gagá. Abraão devia ter por volta de uns 80 e poucos anos nesse momento. Meu tio está aí, ó. Meu tio está dando mole. Porque eu olho para o lado ali, a campina do Jordão todo verdejante, bem regada. Ali eu vou plantar, ali eu vou colher, ali eu vou crescer mais e mais. E ele mandou eu escolher. Vou escolher aquilo ali que é bonito, que é regado, que já está pronto. Porque eu não preciso me esforçar, eu não preciso fazer mais nada, eu só preciso continuar. Irmãos, o caminhar com Deus é de esforço. Abrão, nós vamos ver que Abrão vai para um lado onde parecia tudo, um local onde nada poderia crescer, nada poderia se ter. E Ló vai, no primeiro momento, para um lado onde tudo poderia ter, tudo poderia acontecer, onde ele iria prosperar muito, muito mais. Mas a palavra do Senhor diz que, no versículo 13, ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Irmãos, cuidado com as suas escolhas. Nessa quinta etapa, nós temos que entender que no quinto passo é a questão da dependência. Você, nós somos dependentes do Senhor. A nossa escolha, o nosso caminhar depende da direção de Deus. Não depende de nós. Ló olhou para aquelas campinas e falou: agora sim. Se fosse no linguajar de hoje, poderia estar escrito aqui: me dei bem. Meu tio vai pelejar. E eu já tenho aqui tudo praticamente pronto. Irmãos, Ló escolheu pelos olhos. Ló não escolheu pela dependência. Ló nem sequer orou. Nem sequer falou assim: Senhor, meu tio falou para escolher, mas eu quero ver qual é o lado que eu tenho que ir. Meu tio falou que eu posso escolher qualquer um dos dois, mas eu tenho que ver o lado que eu tenho que ir. Quem vai ver é o Senhor para mim. É igual quando vem aquelas escolhas, né? Opa, olha, o emprego X e o emprego Y. O emprego X tem isso. O emprego Y tem isso. Mas Deus está falando: vai para o Y. Porque agora tem Y, tem isso só. Mas eu vou te fazer crescer naquele lugar. Eu vou te fazer ponte, naquele lugar você vai ser abençoador, você vai ser bênção. Mas aí eu olho: não, poxa, mas no outro tem X coisa. Então eu vou no outro. E aí as consequências vêm. A escolha de Ló se baseou apenas no seu olhar. E a palavra de Deus vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 25, que a loucura de Deus para os homens, a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Ou seja, aquilo que é loucura para Deus é muito mais sábio do que as coisas dos homens. Irmãos, Provérbios, capítulo 1, versículo 7 vai dizer: o princípio do saber é o temor ao Senhor. Quer ser sábio, quer ter sabedoria, não é conhecimento intelectual, não, apenas não. Para o Senhor, quer ser sábio, quer ter sabedoria, é você temer a Deus, entender que o Senhor é o Senhor da sua vida. Você está compreendendo, irmãos? Você está entendendo que Deus quer algo para você nessa noite? Deus quer um posicionamento seu essa noite. Deus te trouxe aqui para que você venha se posicionar, sair do Egito e começar a caminhar, mas caminhar para o lado que Ele tem para você, para cada um de nós. E aí, para que nós possamos caminhar para o fim,
que você continue na sua Bíblia, no capítulo 13, só que agora nos versículos 14 e 15. Eu vou ler com os irmãos Gênesis capítulo 13, versículo 14 e versículo 15. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele. Irmãos, rapidamente. Disse o Senhor a Abrão. Olha só, agora o Senhor começou a falar. Até o momento, Deus não havia se manifestado nos versículos na qual nós lemos. E aí, depois desse momento na qual Deus deixou Abrão sozinho por um tempo, falando, vamos ver qual vai ser o posicionamento do meu servo, qual vai ser o posicionamento do meu filho amado, do meu servo amado, perdão. Agora eu vou falar com ele. Existe um tempo para que Deus venha falar conosco. E esse tempo eu tenho certeza que é essa noite. Essa noite que Deus quer falar contigo. E aí a palavra de Deus diz, voltando ao versículo 14, disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência, para sempre. Irmãos, Deus te trouxe aqui essa noite, começando na ministração dessa noite, perguntando, e aí, vai para onde? Porque Deus sabe que nós devemos prosseguir no caminho que Ele tem para nós. Mas às vezes nos perdemos no dia a dia. Às vezes nos perdemos nesses momentos conturbados do mundo. Mas Deus te trouxe aqui para falar, para te perguntar, e aí, vai para onde? Porque Ele quer te tirar do Egito, saia dessa mordomia. Saia desse conforto. Saia da sua posição de segurança. Venha para o local onde Deus vai te usar mais e mais. Mas você tem que se posicionar. Você tem que buscar. Você tem que querer. Deus, Ele está te querendo. Deus está te buscando. Deus está falando contigo essa noite. Mas você precisa querer também. Você precisa se posicionar. E Deus fala, Deus fez com Abraão, Abraão, sai do Egito. E Abraão caminhou, chegou um momento na qual houve contenda entre Abraão e Ló. E Abraão deixa Ló escolher, porque ele sabia o que Deus tinha para ele. Deus havia prometido, eu não preciso dar uma forcinha para o Senhor. Eu não preciso ajudar o Senhor, porque Deus tem o melhor para mim. Irmãos, nessa caminhada, para que nós possamos agora chegar ao fim, a parte final, nessa caminhada, Deus será contigo. Você nunca andará só. Lembre-se dos discípulos a caminho de Emaús. Estava lá os discípulos lá em Jerusalém, e aí Jesus aparece primeiro para qual dos discípulos? O que estavam a caminho de Emaús. Para falar, opa, eu quero que você venha comigo, eu quero que você esteja comigo. Irmãos, eu não sei aonde você se encontra esta noite. E não importa eu saber, irmãos, porque o que muda a tua vida, o que mudará a tua história não sou eu. O que mudará a tua vida, o que mudará a tua história, se chama Jesus Cristo. E é Ele que está presente aqui essa noite. É Ele que te trouxe aqui para te falar, olha, ergue os olhos. Ergue os olhos. Pare de andar com os olhos para baixo. Pare de ficar olhando para baixo. Erga os olhos, veja tudo isso. E tudo isso que você está vendo agora é aquilo que Deus vai te dar. Irmãos, é aquilo que Deus tem para a sua vida, para que nós possamos chegar no final e dizer assim como Paulo, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Vamos ficar de pé? Irmãos, o Senhor Deus nos trouxe aqui essa noite por um motivo. Então, que você possa nesse momento, eu te encorajo, que você dê um passo, que você possa entender que é momento, é hora de sair do Egito. É momento, é hora de sair da inércia. É momento e hora de largar o banco. Uma vez eu escutei algo muito interessante, e às vezes eu replico nas pregações, que diz que
Deus não criou o ministério do banco. Não existe na igreja o ministério do banco, eu chegar e sentar no banco e sair e ir embora. Deus quer que você trabalhe. Deus quer que você se desenvolva no caminhar com Deus. E por isso Deus pergunta, e aí, vai para onde? Para onde você está indo nesse caminho? Na qual você chegou aqui essa noite? Para que lado você está chegando? Irmãos, Ló escolheu as campinas do Jordão. E aí nós vamos ver que Ló vai para Sodoma e Gomorra. Depois você lê em casa, Ló vai para Sodoma e Gomorra. Aí a Sodoma e Gomorra vai ser destruído porque é uma cidade totalmente pecaminosa. E aí Ló sai, Abraão ora, pede ao Senhor que livre Ló. E aí o Senhor manda os anjos, livra Ló, livra a sua família, mas a sua esposa olha para trás, morre virando uma estátua de sal. Depois ele vai para a caverna de Zoar, ele tem as suas filhas pensam que nada poderia acontecer demais, então elas se deitam com seu pai. E aí vem os moabitas, os amonitas, povo este totalmente, que lutam sempre contra o povo de Deus, por uma escolha, irmãos, por uma escolha lá atrás. Agora, enquanto Abraão continuou com Deus, Deus mandou ele erguer os olhos e falou, disso tudo eu te darei. E aí nós sabemos que Abraão, ele consegue ter o seu filho da promessa. Nós ouvimos aqui a pregação pela manhã de Isaac. Irmãos, hoje é a noite da escolha. Vai para onde, irmãos? Tu está indo para onde? Feche seus olhos, eu te encorajo. Se você puder, vem aqui à frente. Faz um posicionamento com Deus. Fala assim, Senhor, essa noite é a noite de mudança. Irmãos, não tenha vergonha. Eu vou aí na frente, vai todo mundo me ver. Irmãos, é você e Deus. Que toda a igreja fica de olhos fechados e você se posicione diante do Senhor. Feche seus olhos. Deus amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Senhor, nós aprendemos essa noite que nós devemos ir para os teus caminhos. Nós devemos entender que não é o caminho que eu acho que eu tenho que ir, não é aonde eu tenho que prosseguir, não é a forma como eu tenho que conduzir, mas sim como o Senhor tem para nós. E o Senhor nos fez uma pergunta essa noite, e aí, vai para onde? Irmãos, o Senhor te faz uma pergunta, e aí, vai para onde? Para onde tu está indo nesse caminhar? Para onde você está prosseguindo nessa história, nessa escolha? Hoje é noite de renovar os caminhos com Deus. Hoje é noite de você falar assim, Deus, chega desse caminho. Chega desse local onde eu estou, porque eu escolhi, porque eu achava bonito, porque eu achava bom, achava melhor, mas eu sei que agora o melhor está em Deus. Seu Deus, que o Senhor possa abençoar os teus filhos, as tuas filhas. Seu Deus, que o Senhor possa abençoar a tua filha, que se colocou diante de ti essa noite, Pai. Seu Deus, nós pedimos em nome de Jesus, ser com cada um dos teus filhos e filhas, que nessa noite ninguém venha sair daqui da mesma forma que adentrou nessa igreja, que ninguém venha sair daqui da mesma forma que pensou que iria sair, mas que venha sair de forma diferente, que venha sair de forma na qual nós podemos sentir e contemplar a tua presença em nossas vidas, que não venhamos a ser apenas servos que leem a palavra dentro da igreja, que só abre a Bíblia dentro da igreja, mas que nós venhamos a ler a palavra dia após dia, que nós venhamos a buscar intimidade contigo a cada dia, Senhor. Seu Deus, abençoe teus filhos e tuas filhas, abençoe cada um de nós, nos dê, Senhor Deus, derrama sobre nós o entendimento, que essa palavra em nome de Jesus não venha morrer, mas venha ecoar em nossos corações, e que nós venhamos a pregá-la, que nós venhamos a levá-la para todos aqueles que ainda não conhecem a Ti, Senhor, para todos aqueles que precisam dar uma direção na sua vida, para todos aqueles que precisam entender que a vida depende do Senhor, que a direção depende de Ti, Pai. E eu oro agora, Senhor Deus, também para aquele que está vendo na internet, que está agora colocando diante de Ti, falando, Deus, eu sou contigo, Deus, eu quero caminhar contigo,
Deus, eu não quero ir para Campinas do Jordão, eu não quero ir para Sodoma e Gomorra, eu quero ir para aquele lugar onde é o melhor para o que o Senhor tem para mim, para nós. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento, obrigado por essa palavra. Obrigado pela oportunidade que mais uma vez o Senhor nos deu essa noite de ouvir a Tua voz, de contemplar aquilo que tem para nós. É isso que nós oramos, Pai, e oramos agradecidos, em nome de Jesus, amém e amém. Que você possa dar uma salva de palmas ao Senhor, que você possa